Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Ele realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos lendo o Evangelho de João, e esse é o segundo sinal de Jesus, pois o evangelista João tem sempre o cuidado, ao relatar os milagres de Jesus, não usar essa palavra milagre, mas sinal, porque o sinal é aquilo que aponta para uma realidade ainda maior. Jesus sempre, ao realizar um prodígio, ele quer que de fato a pessoa possa crer na sua palavra, possa de fato tornar-se um discípulo. Por isso, o milagre é completo quando de fato a pessoa reconhece que Jesus é o Salvador. Por isso é importante também nós reconhecermos em nossa vida tantos sinais de Deus, prodígios de Deus, porque existem para aumentar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Por isso é importante recordarmos que Jesus, ao enviar os discípulos, mandou-os pregar o Evangelho a toda criatura e não os mandou realizar milagres a todo e qualquer momento. Isso é importante ficar claro para nós, porque muitas vezes podemos nós cair no erro de querer buscar Deus somente pelos milagres. Aqui tem milagres, acolá tem milagres, aqui tem milagre. Mas não foi isso que Jesus pediu. Pediu a fé, a adesão à sua palavra, a confiança na sua palavra. Sim, os milagres existem para fazer com que nós possamos dar um salto maior ainda na fé. Observemos o texto. Esse funcionário do rei ouviu dizer sobre Jesus. Foi até ele, pedindo que ele fosse a Cafarnaum. Queria que a presença de Jesus na sua casa, para impor as mãos sobre o seu filho, para rezar com o seu filho, a presença física de Jesus na casa dele. Mas Jesus apenas diz a ele uma palavra: teu filho está vivo. Ele acreditou na palavra de Jesus e voltou para casa. No caminho, acontece que os seus empregados vêm e lhe diz: o seu filho está vivo. Verifica que foi na mesma hora que Jesus diz a ele essa palavra.
Ou seja, a palavra de Jesus é uma palavra eterna, uma palavra de poder. Ele acreditou nessa palavra, que também nós possamos acreditar na palavra do Senhor. Sim, Jesus está presente na sua palavra. E ainda hoje, o Senhor continua agindo, porque Ele continua nos formando, nos educando. O mesmo acontece com vocês que são pais e mães. Ao longo da vida, vocês vão educando os seus filhos, dizendo-lhes o que é o certo, o que é o errado, procurar o bem, afastar-se do mal, pessoas honradas, pessoas que batalham, que trabalham, vão educando os seus filhos. Chega um momento que eles saem de casa, vão casar-se, fazer uma faculdade, mudam de cidade, mas permanece o que no coração deles? Os ensinamentos de vocês. Meu pai, minha mãe me ensinou isso. Como bem disse o meu pai, como bem disse a minha mãe, é isso que é o certo. Não posso agir assim. Ou seja, eles conservam o quê? Uma palavra. E o pai e a mãe podem até mesmo falecer. E passar tantos anos, ainda guardam essa palavra. Assim também acontece com Jesus, a nossa amizade com Ele. Nós conservamos a sua palavra, nós acreditamos na sua palavra e nós seguimos os seus ensinamentos. Por isso que nós possamos nos perguntar, será que de fato eu tenho confiado na palavra de Jesus e obedecido à sua palavra? Ou ainda eu só preciso ter uma fé como aquela de Tomé, somente vendo, somente apalpando, como se somente o milagre fosse o suficiente, fosse aquilo que de fato confirmasse? É importante que nós possamos ter uma fé viva, que acredita na palavra do Senhor e que possamos também, ouvindo essa palavra, ter a certeza, é esse o caminho que devo seguir. Assim como esse homem acreditou, também nós possamos acreditar na palavra de Jesus. E é o próprio Jesus que nos garante. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Ele já nos ensinou isso no início da sua pregação, quando venceu as tentações no deserto. Que nós muitas vezes confiamos isso, porque ainda somos marcados por uma busca incessante de milagres. E nós esquecemos de ouvir e acreditar na palavra de Jesus. E assim, que os sinais que Jesus realiza nos evangelhos possa também nos fazer compreender todos os milagres que recebi de Deus, curas, livramentos, tudo isso aconteceu para que eu acreditasse mais profundamente em Jesus, para que eu de fato pudesse cada vez mais aumentar a minha amizade e meu amor a Jesus. O milagre ele só é completo quando me leva à adesão de fé. E nós conhecemos por experiência própria tantas pessoas que receberam milagres, curas estupendas, mas que nunca voltaram à igreja para agradecer, para uma vida toda com Deus, porque não acreditou na palavra, somente no milagre. Encontramos tantas pessoas que ao longo da vida nunca se preocuparam em rezar, mas de repente acontece uma situação tão complicada que se torna o maior devoto na face da terra. E Deus, que é bondade e misericórdia, realiza aquele sinal, mas a pessoa ainda não consegue dar um salto de fé. Realizou o milagre, deixa de rezar, deixa de ir à igreja, deixa de fazer novena e some de novo. Está vendo? Nós conhecemos pessoas assim. Por isso insisto sempre nisso. O milagre é um sinal que aponta para uma realidade maior. E ainda mais, o maior milagre que se pode ter nesta vida é a fidelidade constante a Jesus. A fidelidade de uma vida inteira de servir e amar a Deus, de se empenhar em segui-lo, em corresponder à sua palavra. Esse é o maior milagre que precisamos pedir ao Senhor. A fidelidade, a perseverança final, perseverar até o fim. É isso que
precisamos pedir em nossas orações. Que todos os milagres que Deus faz em nossa vida possa fazer aumentar em nós a fé e a certeza que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração.